E eu já começo com essa imagem de cima, vai, imagem de cima. Imagem de uma casa, uma residência que infelizmente pegou fogo. Bairro Novo Mundo, cidade de Uberlândia, e essa imagem podia ser vista de longe, Muita gente assustada, né? A partir do momento que se deparou com essa fumaça, porque a fumaça em vários pontos da cidade podia ser vista. Para quem não conhece o Novo Mundo, ali no Novo Mundo nós temos uma área aberta, nós estamos falando de um loteamento planejado que foi feito e também um condomínio lá no fundo. E essa é uma área que tem uma característica, como a região do bairro Umuarama em Uberlândia, que ela é mais alta. É uma região extremamente alta. E a partir do momento que você tem um incidente, um incêndio, fumaça, toda a cidade consegue perceber, toda a cidade consegue visualizar. E aí a população ficou assustada. Vamos entender o que aconteceu nesse imóvel? Entender também o trabalho que foi feito pelos bombeiros? Débora Pérez, junto comigo, para trazer as informações, a primeira repórter a participar ao vivo aqui no Balanço Geral, nessa terça-feira. Assustou, mas alguém ficou ferido? Por favor, Débora, conte tudo. Ótima terça-feira, bom dia. Oi, Rafa, bom dia a você, para todo mundo que está com a gente nessa edição do Balanço Geral. A primeira informação que a gente precisa trazer aqui na tela do Balanço Geral é de que ninguém ficou ferido, não tinha ninguém nessa casa no momento em que esse incêndio aconteceu. Eu falo ao vivo aqui da porta do condomínio, desse condomínio que fica no bairro Mundo Novo, Novo Mundo, aqui em uma região extremamente movimentada, em que há uma construção muito intensa de outros imóveis, mas esse daqui já é um condomínio antigo, em que há uma circulação intensa também de pessoas passando por aqui. Esse incêndio aconteceu no finzinho dessa manhã, houve um empenho muito intenso de parte do Corpo de Bombeiros, eles acabaram de deixar o imóvel agora, conversaram com a gente e trouxeram mais detalhes para a gente de que forma que eles contribuíram e muito nesse processo aqui de combate às chamas. Esse incêndio atingiu 2 cômodos, os 2 quartos que ficavam ali no andar superior. Como eu disse para vocês, ninguém estava em casa no momento em que o incêndio aconteceu, mas assim que os moradores perceberam ali a presença das chamas, eles já entraram em contato aqui para a portaria do condomínio, já fizeram contato com o Corpo de Bombeiros, que rapidamente já encaminhou algumas equipes aqui para o local. Eles fizeram todo aquele processo ali de combate, fizeram também todo o processo de rescaldo e conseguiram deixar então esse espaço agora em mais segurança. Ainda está havendo uma apuração no local, o trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil para entender exatamente os riscos estruturais. Mas para a gente acompanhar de perto como é que foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros, eu conversei com o Tenente Rodrigo Ferreira, que traz mais detalhes para a gente agora aqui na tela do Balanço Geral. Quando as guarnições chegaram ao local aqui, haviam alguns populares realizando o combate com uma mangueira de jardim. A residência já se encontrava aberta, foi confirmado o desligamento do padrão de energia elétrica, né? Imediatamente as guarnições adentraram o imóvel e realizaram combate através de uma linha direta. O incêndio estava localizado em 2 cômodos do pavimento superior, 2 quartos da residência, os quais foram totalmente consumidos pelas chamas. Tanto o revestimento quanto a parte estrutural, elétrica e hidráulica ficaram comprometidas. Mas a gente conseguiu controlar o incêndio nesses 2 cômodos e não permitindo que ele se alastrasse para os demais quartos da parte superior. Tenente do Corpo de Bombeiros, trazendo mais detalhes para a gente de que forma que eles fizeram todo esse combate, já deixaram o local em segurança e agora essa casa está passando por uma perícia, trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil, mas a gente já recebeu a informação de que pelo menos o 2º andar vai precisar ficar interditado até que eles consigam entender exatamente qual é o risco estrutural desse incêndio em que foi causado, pelo menos até o momento, a suspeita que foi apontado, um curto-circuito nessa casa. Mas Rafa, eu falo ao vivo direto do local, a gente está acompanhando também a movimentação por parte de alguns moradores que estão ainda compreendendo exatamente o que aconteceu. E o Marquinhos, que é um morador aqui do condomínio, gentilmente veio falar com a nossa equipe, esteve lá dentro, acompanhou de perto todos esses apuros e vai relatar um pouco mais pra gente como que essa família está reagindo a essa história. Sim. Olha, foram 3 fatores muito importantes que aconteceram aqui. A gente sabe que acidente em casa pode ocorrer com todo mundo, né, normal, mas acima de tudo, em frente à casa tem uma obra e esses pedreiros foram os primeiros a identificar a fumaça e prontamente eles já começaram a combater o fogo. Segundo ponto, foram os vizinhos que foram também ajudar ali na hora, levando água, baldes, o que podia fazer para conter o fogo. Então vimos que a solidariedade é muito importante. E por fim, em terceiro lugar, o bombeiro veio rapidamente, foi acionado e veio prontamente para conter algo que poderia ter sido muito maior, né?
E não deixa de assustar, né, os moradores do condomínio. Sim, é normal você ver, né, algum incêndio, a gente se assustar. Mas com a rapidez com que os vizinhos se mobilizaram, né, o próprio corpo de bombeiro que veio rapidamente, nos tranquilizou. Ainda bem, graças a Deus, que não tinha nenhum morador em casa, não tinha nenhum animal em casa e ficou mesmo o susto. E agora, os bens materiais, né, isso aí pode ser recuperado, mas graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Marquinhos, só pra gente finalizar, você que esteve também com a família tá muito abalada com toda a situação, mas está ali seguindo os passos do trabalho que está sendo feito lá ainda, acompanhando de perto. Embora a família são amigos da gente, né, e nós não conversamos ainda com ele, né, mas eu tenho certeza que eles estão, nesse momento, tranquilos, porque ninguém se machucou. Mas fica a preocupação agora de ver até que ponto os danos foram causados, né, e como isso poderá ser resolvido. Muito obrigada, viu? Muito boa a sua participação. É muito bom ouvir quem assistiu e quem viu tudo isso um pouco mais de perto e contribuiu também no combate a esse incêndio, né, Rafa? Como eu disse para vocês, a equipe do Corpo de Bombeiros já deixou esse condomínio aqui no bairro Novo Mundo. Agora é um trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil, trabalho de entender exatamente quais são os riscos estruturais desse condomínio. E é claro que a gente vai acompanhar de perto todo esse trabalho, atualizando aqui quando a Defesa Civil terminar toda essa operação. Perfeito, obrigado, Débora. Dá um abraço no Marquinhos. Marquinhos é amigo da gente, Marquinhos muito conhecido aqui da cidade, explicando, ele que é morador também desse condomínio, tudo que ele passou, né? Tudo que ele percebeu juntamente com os outros moradores a partir do momento que ocorreu esse incêndio. Lembrando que essa área onde está a nossa querida Débora Pérez é uma área, uma região onde foi assunto, inclusive no Balanço Geral na última semana, sobre os picos de energia. Por que eu estou voltando a falar nisso? Porque devido a picos de energia, muitos equipamentos, infelizmente, acabam sendo danificados e, dependendo do que acontecer, pode, não estou falando que é o caso, pode ocorrer curto. Então isso é muito sério e por isso que a nossa cobrança precisa ser feita em relação sempre à Companhia Energética de Minas Gerais para dar uma resposta sobre essa questão que muitos vêm reclamando aqui na cidade de Uberlândia de diversas regiões. E nós estamos falando de uma edificação grande, é um sobrado, são 2 pisos. Perceba que no telhado você tem um sistema de energia fotovoltaica e infelizmente ali ocorreu um curto, ainda não se sabe exatamente o que foi, se foi a fiação, se foi algum equipamento, mas evidentemente que agora um trabalho de perícia precisa ser feito. Mas o fundamental, como disse o Marquinhos, é que os moradores estão bem e principalmente uma ação que foi feita rapidamente por parte de pessoas que estavam trabalhando no condomínio, moradores, vizinhos, todos ajudando para que não acontecesse nada de mais grave, nada de mais sério. Isso que é o principal, viu? Obrigado, Débora, pelas informações.